Em um dia frio, no pico onde a seita Tianyan se encontrava, o prédio central estava em ruínas e muito deteriorado pelo tempo. No entanto, uma pessoa permanecia por ali. Essa pessoa pensava naquele momento que o inverno naquele mundo era realmente terrível. Seu nome era Zhang Yijian, e ele veio da Terra, mas agora era o mestre principal do sexto pico da seita Tianyan. Como era um transmigrado, Zhang Yijian possuía um sistema que lhe permitia sortear na loteria todos os dias. Esse sistema concedia, na maioria das vezes, tesouros de nível divino. No entanto, esses tesouros eram praticamente inúteis para Zhang Yijian, pois ele só podia usá-los para se limpar ou como lenha. Suspirando, Zhang Yijian refletia que, por ter nascido sem raízes espirituais, não conseguia cultivar. Sendo um mestre de ponto, se tivesse raízes espirituais, já teria ascendido há muito tempo. De repente, uma voz surgiu, chamando por Zhang Yijian. Quando ele se virou, avistou um homem que o informava que a cerimônia de aprendizagem do sexto pico da seita Tianyan havia começado. O homem, sorrindo com um semblante debochado, perguntou por que Zhang Yijian não estava participando, já que todos estavam o esperando. Com um semblante sombrio, o protagonista pensou que muitos anos já haviam se passado e que ele não perderia essa oportunidade. Nesse instante, uma mensagem do sistema surgiu, indicando uma nova função. Ao aceitar discípulas femininas, a cada avanço de cultivo que elas tivessem, a quantidade de cultivo seria devolvida ao anfitrião com o dobro da energia. A velocidade desse cultivo poderia ser altíssima, chegando até 10.000 vezes mais rápido. No entanto, não podia ser controlada e era aleatória. Zhang Yijian ficou muito animado naquele momento, se perguntando se finalmente havia surgido para ele a vantagem típica de um protagonista. Muito feliz com essa nova função do sistema, ele o abraçou mentalmente. O homem que o observava sorriu, dizendo que até o perdedor estava animado e querendo se destacar. Gargalhando, acrescentou que aquele ano seria muito interessante de assistir. Muito confiante, o protagonista declarou que a cerimônia de aprendizagem daquele ano seria particularmente emocionante. Algum tempo depois, algumas pessoas estavam reunidas. Zhang Yijian suspirou fundo e então pediu desculpas pelo atraso. Dois homens, que observavam Zhang Yijian, comentaram que não esperavam vê-lo por ali naquele dia. Um ancião, percebendo a chegada do último mestre de pico, iniciou rapidamente a cerimônia. Ele pediu para que os discípulos colocassem as mãos sobre as esferas de ferro, para que elas indicassem a aptidão das raízes espirituais. O ancião continuou explicando que os discípulos que tivessem luzes vermelhas, amarelas ou azuis seriam aceitos como discípulos. Já aqueles cuja esfera mostrasse uma luz branca indicariam baixo talento e, portanto, não estariam qualificados para se tornarem discípulos. Para confirmar, o ancião perguntou se tinha sido claro, e os discípulos, atentos à esfera, confirmaram que sim. Assim, todos os discípulos seguraram as esferas, e uma luz intensa surgiu no meio da multidão. Os discípulos, cujas cores eram vivas, ficaram muito animados com sua conquista. O ancião então pediu para que os discípulos com luzes vermelhas, amarelas e azuis escolhessem os mestres que desejavam seguir. Além disso, instruiu que cada discípulo se posicionasse ao lado do mestre escolhido, lembrando que cada mestre poderia aceitar apenas 9 discípulos, tornando as vagas limitadas. Ao ouvirem isso, os discípulos correram o mais rápido possível para os mestres desejados. Como era de se esperar, nenhum discípulo correu para o protagonista. Os outros mestres, mais uma vez, comentaram sobre a situação atual de Zhang Yijian. De repente, uma garota se aproximou de Zhang Yijian. Ela perguntou se ele a aceitaria como discípula. Essa era Zhao Yirong. Surpreso, Zhang Yijian perguntou se ela realmente queria que ele fosse seu mestre. A garota, nervosa, disse que sofria de ansiedade social e não gostava de ficar perto de muitas pessoas. Rapidamente, Zhang Yijian segurou as mãos da garota e disse que tudo bem, desde que ela realmente quisesse tê-lo como mestre. Na verdade, porém, a garota estava odiando aquilo e só escolheu Zhang Yijian como mestre porque queria acesso a uma veia do trovão, deixada por um ancestral no sexto pico, onde Zhang Yijian era mestre. Se não fosse por isso, ela nem o consideraria como mestre. Nesse momento, o sistema parabenizou Zhang Yijian por sua nova discípula.
Como recompensa, ele recebeu uma técnica de artes marciais de nível divino, que não exigia um nível de cultivo para ser utilizada. A técnica era automaticamente aceitável. Zhang Yijian, emanando uma aura incrivelmente poderosa, sentiu-se muito bem com aquele novo poder. Mas um dos mestres, que zombava do protagonista, se aproximou dizendo que Zhao Yirong deveria saber que Zhang Yijian era um desperdício. Perguntou se ela realmente queria ser desperdiçada. O homem se aproximou ainda mais dela e perguntou se ela não preferia ir com ele, pois até mesmo varrer o chão do dormitório dele seria melhor do que seguir Zhang Yijian. Irritado, o protagonista se aproximou e perguntou de quem o homem estava falando daquele jeito. O homem se virou e perguntou se havia dito algo errado, pois alguém sem talento, que vivia apenas sob a proteção do ancestral, não tinha permissão para falar nada. Ele continuou, dizendo que, como o ancestral costumava proteger Zhang Yijian e deixá-lo no sexto pico, agora que o ancestral havia partido, Zhang Yijian deveria desaparecer. Com um semblante sombrio, Zhang Yijian pediu para que o homem repetisse o que tinha dito. Mais uma vez, o velho começou a falar mal do protagonista, apontando um dedo enorme para ele. Muito confiante, o velho disse que não importava quantas vezes repetisse, Zhang Yijian era um lixo e deveria ser excluído do sexto pico. O protagonista ficou em silêncio por um momento, e então revelou sua nova aura poderosa, acertando um gancho no homem que falava demais. Sem entender, o velho perguntou se Zhang Yijian havia ousado acertá-lo. Com um olhar confiante, o protagonista confirmou. Tinha acabado de acertá-lo. O outro mestre não deixaria isso barato e partiu para cima de Zhang Yijian. Mas quando o velho estava prestes a acertar seus golpes, o protagonista se esquivou rapidamente. Uma explosão de fumaça cobriu o lugar. Os outros mestres ficaram incrédulos ao ver que, pela primeira vez, Zhang Yijian havia desviado de um ataque daquele jeito do mestre do Pico Song. O velho se perguntava o que aquele lixo acabara de fazer, pois tinha certeza de que o viu antes de avançar. Zhang Yijian surgiu por trás do homem e disse que, naquele dia, acertaria todas as contas antigas com Song Yang. Após acertar o golpe, o protagonista continuou dizendo que aquele era por todos os anos de humilhação, e o próximo seria por ter ousado mexer com sua nova discípula. Zhang Yijian se colocou sobre Song Yang e declarou que o último golpe seria para mandar o velho direto para o inferno. Ele ergueu a mão vagarosamente e então lançou um ataque tão poderoso que chegou a quebrar o chão onde estavam. Zhao Yirong, perguntando a uma criatura que ela chamava de ancestral, quis saber se aquele cara não atrapalharia os planos deles. Uma criatura surgiu de dentro da bolsa da garota e disse que aquilo tinha sido um pouco inesperado, mas que seria ainda mais interessante se aquele lixo acabasse virando um presunto sem vida. Os outros mestres, como era de se esperar, ficaram completamente boquiabertos com o quão forte o protagonista era. Eles gritavam desesperados, dizendo que Zhang Yijian havia eliminado o mestre do quarto pico. Uma formação surgiu atrás do protagonista naquele momento, e alguém disse que Zhang Yijian deveria receber uma punição por isso. Um raio de luz brilhante saiu de dentro da formação. Zhang Yijian se virou, assustado, para ver o que estava se aproximando. O ancião e os outros mestres ficaram impressionados, pois aquela era a formação do trovão da punição, pertencente ao mestre da seita. Assim, um homem surgiu no céu. Era Lei Hai, o mestre da seita Tianyan. No entanto, o homem olhou ao redor, procurando por Yijian, pois aquela punição afetava apenas a alma, não a vida da pessoa. Naquele momento, o protagonista surgiu limpando a poeira de suas roupas e disse ao mestre da seita que era um exagero puni-lo de forma tão indiscriminada. O mestre se virou e perguntou como Yijian havia saído completamente ileso da punição. Os outros mestres também não conseguiam acreditar que o protagonista tivesse conseguido tal feito. Mas, na mente de Yijian, aquilo havia sido pura sorte. Por ter um corpo produzido pelo sistema, ele conseguiu resistir à punição. Caso contrário, teria sido desastroso. O mestre da seita perguntou se ele estava prejudicando os discípulos da seita. Com um olhar penetrante, mestre Lei Hai questionou se Yijian queria a cadeira dele para se sentar. O protagonista recuou
e respondeu que o velho Song o havia atacado primeiro e que o contra-ataque foi em legítima defesa. As pessoas ao redor começaram a cochichar sobre o mestre Song ser o sobrinho do mestre da seita, e por isso a punição em Yijian havia sido tão rápida. O mestre da seita se virou, ignorando o protagonista, mas Yijian pediu que o mestre não fingisse que não havia ouvido nada. Mestre Lei Hai, então, declarou que, a partir de agora, não iria mais proteger Yijian e pediu para que ele se cuidasse. Assim, o mestre saiu voando, anunciando que a cerimônia havia terminado e pedindo para que cada mestre levasse seus discípulos para cultivarem diligentemente. Yirong, observando o protagonista, se perguntou se ele era realmente um inútil, pois demonstrava ser extremamente forte. Nesse momento, Yijian se virou e pediu que a garota o seguisse até o 6º pico. Rapidamente, ela aceitou as ordens do protagonista. Alguns minutos se passaram, e os dois chegaram às ruínas no meio de uma nevasca severa. O ancestral de Yirong dizia a ela que o objetivo dos dois era alcançar a veia do trovão, e depois que pegassem o que precisavam, iriam embora. Yirong perguntou o que aconteceria se fossem descobertos. O ancestral começou a sair da bolsa de Yirong e pediu para ela não se preocupar, pois o mestre Zhang não emitia nenhuma aura intimidadora e provavelmente era mesmo um inútil. O ancestral de Yirong se revelou. Era um pequeno dragãozinho fofo, que dizia ter muitos itens mágicos e que se jogasse algum em Yijian, seria o suficiente para esmagá-lo. Nesse momento, Yijian anunciou que haviam chegado ao local onde ela ficaria. No entanto, ao colocar o pé na porta, algo aconteceu que deixou a garota e seu ancestral assustados. De repente, o ancestral voltou às pressas para a bolsa, e Yirong perguntou o que havia acontecido. O ancestral respondeu que a sala estava cheia de uma aura forte de poderosos artefatos mágicos, e que ele estava sendo dominado por isso, sem conseguir nem recuperar o fôlego. Confusa, Yirong se virou para verificar se realmente havia artefatos mágicos ali, mas tudo o que viu foi Yijian sentado no chão, diante de uma fornalha, chamando-a para entrar, pois estava muito frio do lado de fora. Rapidamente, Yirong se apressou para se juntar a seu mestre. Yijian entregou um livro que brilhava como o sol nas mãos de Yirong e disse para ela queimar aquilo para se aquecer. A garota ficou completamente apavorada ao perceber que aquele era um livro de técnica de nível divino. Ela perguntou por que o mestre estava queimando um livro de técnica tão valioso, e o protagonista respondeu que não valia nada, então disse que ela poderia queimar o quanto quisesse. Em seguida, ele apontou para um canto da sala e pediu para ela dar uma olhada. Uma pilha de livros estava atrás de Yijian. Yirong pensava que, se o mestre tratava técnicas divinas como lixo, aquilo era muito aterrorizante. Yijian disse a ela que, se quisesse pegar alguns livros, fosse para cultivo ou para queimar, não faria nenhuma diferença. Sem perder tempo, a garota se jogou na pilha de livros e agradeceu ao mestre por tamanha generosidade. Yirong e seu ancestral estavam eufóricos, pois realmente conseguiram aprender técnicas divinas ali tão facilmente. O ancestral pensava que agora entendia por que sentira uma enorme pressão assim que entrou naquele lugar, pois ali era simplesmente um tesouro. Yirong disse que apenas deu uma olhada na técnica, e uma onda de calor invadiu seu corpo, e ela não estava aguentando aquilo. Assim, a garota começou a cultivar e avançar rapidamente. Com tanta pressão, Yirong desmaiou, e o protagonista rapidamente a segurou, perguntando se ela estava bem. Com um olhar doce, ela se virou para seu mestre e disse que conseguiu. O sistema então alertou que a discípula do anfitrião havia feito um avanço no nível de cultivo e, por isso, receberia recompensas. Olhando para a mensagem do sistema, o protagonista percebeu que também havia avançado para o reino da construção da fundação, o que o deixou sem palavras, perguntando-se se realmente havia conseguido avançar tão rápido assim. Yirong perguntou se havia algo de errado com o mestre, e Yijian respondeu que não era nada. Em seguida, entregou uma pequena adaga para Yirong, dizendo que o cultivo dela acabara de ser desenvolvido e sua fundação ainda era instável. Por isso, pediu que ela fosse para a floresta Xuanlin, aos pés da montanha, para treinar. Yirong aceitou o presente e também as ordens de seu mestre. O protagonista só pensava, naquele momento, que precisava arrumar mais discípulos para conseguir avançar ainda mais rápido.
Enquanto isso, no meio da floresta ao redor do pico onde o protagonista estava, alguém passava rapidamente. Era um homem que pensava que, há pouco tempo, havia sentido uma pressão de nível divino por ali, então acreditava que algum tesouro havia surgido naquele local. O homem percebeu uma construção à sua frente e acreditou que o tesouro estava ali. Ele desceu rapidamente da árvore e se aproximou ainda mais da construção. Nesse momento, começou a puxar sua espada e avançou para pegar aquilo que acreditava ser um tesouro divino. Mas vinhas começaram a sair das árvores e avançaram em direção ao homem, que não percebeu a presença delas até ser capturado. Enquanto se debatia para se soltar, o homem se perguntava o que havia de errado ali, pois parecia haver uma árvore divina. Enquanto isso, o protagonista estava lendo um livro quando escutou um grito agudo. Yi Jian se assustou e se perguntou o que estava acontecendo lá fora. Ao sair pela porta, questionou por que havia um som de porco sendo abatido, se nem era ano novo ainda. O homem, agarrado pelas vinhas, dizia que havia percebido que estava errado e pedia para ser poupado. De repente, as vinhas o soltaram e ele caiu com tudo no chão. O protagonista se aproximou e perguntou se ele estava bem. O rapaz se levantou um pouco e perguntou quem o protagonista era. Yi Jian, ajudando o homem a se levantar, disse que aquele era seu pico da montanha e perguntou se o homem estava brincando ao perguntar quem ele era. O homem, assustado ao ouvir que o protagonista era o dono da montanha, se perguntou se aquele cara afeminado seria o mestre daquele pico. Então, levantou-se rapidamente e disse que aquilo era ótimo, pois assim que acabasse com o mestre do pico, todos os tesouros que estavam lá dentro seriam dele. Emanando uma aura de confiança, o homem disse que a era de seu governo iria começar. Yirong chega nesse momento, perguntando de onde veio esse ladrão, mas, ao tentar se aproximar do homem, ela tropeça, e um pouco da fumaça que circulava ao redor passa pelo nariz de Yirong. O protagonista, assustado, grita, tentando impedir a garota de fazer qualquer coisa, mas Yirong solta um espirro tão forte que lança um ataque poderoso no ladrão, acabando com ele com um só golpe. Yirong pede desculpas e diz que o espirro foi muito poderoso e que ela não conseguiu controlá-lo. O protagonista se aproxima e diz que isso foi um desperdício, pois aquele homem era um discípulo bastante promissor e agora está eliminado. O protagonista se pergunta por que o caminho dele é tão difícil assim. Yirong comenta que, pela aparência daquela pessoa, ele parecia ser o filho prodígio da família Jiang, da cidade de Honghai. O protagonista fica confuso ao ouvir que aquele cara era um prodígio. De repente, uma mensagem do sistema surge, avisando que um discípulo promissor foi encontrado, e pede que o anfitrião corra para a cidade de Honghai para encontrá-lo. O protagonista diz que o prodígio da cidade de Honghai já foi eliminado, e se pergunta se o sistema se enganou. Mas, de qualquer forma, decide ir até a cidade de Honghai para confirmar. Então, ele sai voando rapidamente, mas, antes, pede para Yirong colocar mais lenha no fogo, senão eles ficarão no frio. Também avisa que irá partir em uma jornada para explorar e cultivar corretamente. Yirong e seu ancestral veem uma grande oportunidade nesse momento. Alguns minutos se passaram, e Yi Jian estava indo em direção ao seu novo suposto discípulo. Ele pensava que a cidade de Honghai ficava muito longe, mas, como ele já conseguiu formar seu núcleo, consegue viajar 1000 quilômetros em um dia. Algumas horas depois, ele chega à cidade de Honghai. Em algum lugar dali, estava acontecendo uma batalha. Um homem dizia para a moça que estava caída ao chão, Jiang Yayun, que o filho prodígio já dominava as leis do céu e da terra, e que pessoas como ela, que desperdiçam os recursos da família, não merecem continuar vivendo. Yayun consegue desviar do ataque, mas é lançada para longe, caindo no meio de outras pessoas que observavam a luta. Um deles diz para Yayun desistir e parar de resistir, pois, mesmo que ela seja muito talentosa, o filho prodígio é filho do patriarca, e assim ela não terá chances. Então, eles pedem para ela tirar seus meridianos e sair da família. Yayun diz que Jiang Dengtian está enganando a todos, tomando pílulas escondidas para brincar com as pessoas. Os homens ficam indignados, pois ela teve a audácia de falar assim do filho prodígio, e ainda o chamar pelo nome. Então, eles decidem tirar à força a garota da família.
Mas, nesse momento, algo surge no céu. Era um homem que pedia para que todos esperassem. Ele se apresentava como Lei Buzi. Os homens ficam surpresos e perguntam se aquele era o cara da seita Lei Ting. Lei Buzi desce ao solo e diz que não imaginava que um clã medíocre como aquele o reconheceria tão facilmente. Ele então aponta para Yayun e pergunta qual é o preço por ela, pedindo para que a vendam para ele, pois com uma espiã do trovão como ela, ele poderá fazer um progresso ainda maior. O homem da família Jiang até tenta falar algo, mas Lei Buzi o interrompe, dizendo que seria um desperdício eliminá-la. Então, pede que a vendam e afirma que, assim, ficará devendo um favor a eles. O homem responde que, já que o jovem mestre fez esse pedido, não há motivos para recusar. Yayun se levanta com dificuldade e diz que, mesmo que ela deixe de viver, não permitirá que eles ganhem nada com isso. O homem pede para Yayun ficar quieta e ir com o jovem mestre Lei, fazendo uma última contribuição ao clã Jiang. Naquele momento, Yayun começa a canalizar suas últimas forças, mas é interrompida por Lei Buzi, perguntando se ela realmente está querendo escapar. Lei Buzi se colocou por trás de Yayun rapidamente e pediu para que ela entregasse a espinha do trovão primeiro. Aquele ataque derrubou mais uma vez Yayun. Nosso protagonista, que observava a briga, suspira e se pergunta se era aquela discípula que o sistema indicou, pois ela parecia muito patética. Mesmo assim, ele se aproxima e ajuda Yayun a se levantar. Lei Buzi, achando que Yijian era só mais um membro do clã Jiang, pediu para que ele arrancasse a espinha do trovão de Yayun e a entregasse a ele. Mas, nesse momento, Yijian perguntava delicadamente qual era o nome da moça, e ela respondeu sem hesitar. Yijian disse que esse era um bom nome, e então perguntou se ela queria continuar viva. Yayun, com os olhos cheios de lágrimas, disse que desejar isso agora, para alguém como ela, seria um luxo. Yijian então disse que, se ela se tornasse discípula dele, ele a ajudaria a permanecer viva. Yayun ficou nervosa por um momento e então aceitou a proposta de nosso protagonista. O homem da família Jiang perguntou se o protagonista não tinha ouvido o que o jovem mestre Lei Buzi havia dito e pediu para que ele se apressasse e entregasse logo o presente. Um outro homem se aproximou de Lei Buzi sorrindo e disse reconhecer Zhang Yijian, pois era um perdedor que nasceu sem raízes espirituais. Lei Buzi começou a rir e a debochar, dizendo que se lembrava do famoso mestre do Pico Tianyan. O mestre do clã Jiang disse para Lei Buzi não se preocupar, pois ele cuidaria disso. Assim, o homem avançou em direção ao protagonista. Yayun disse para Yijian que ela não conseguia mais usar o poder do dragão, então o chamou para que fossem embora juntos. O líder dos Jiangs utilizou uma técnica de mão gigante divina, mas, com apenas um movimento simples da mão, Yijian lançou um ataque muito mais poderoso contra aquela mão gigante. Assim, o líder dos Jiangs começou a ver sua técnica sendo evaporada no céu, reformando-se e indo em direção a ele, esmagando-o completamente. Aquilo deixou todos os Jiangs assustados e o jovem mestre Lei Buzi apreensivo. O protagonista disse que parecia que o Rei dos Céus não tinha tempo para salvar ninguém, que mestres e discípulos deveriam se salvar sozinhos. Yayun, vendo aquilo, disse que seu mestre era muito forte. Os Jiangs ficaram revoltados ao ouvir essas palavras de nosso protagonista. Mudando de postura, Lei Buzi pediu para que Yijian entregasse a espinha do trovão, pois ele precisava disso para avançar no cultivo. Disse ainda que, se Yijian fizesse isso agora, ele prometia protegê-lo. Mas nosso protagonista olhou para aquele homem, achando tudo aquilo muito engraçado. E então, com um olhar flamejante, perguntou se Lei Buzi queria que ele se tornasse um subordinado. Perguntou também se Lei era tão forte quanto suas palavras indicavam. Irritado, Lei ativou um ataque de mãos e o lançou em direção ao nosso protagonista. O ataque estrondoso de Lei estava prestes a acertar Yijian, mas o protagonista simplesmente pegou Yayun no colo e desviou do ataque, que foi tão forte que quebrou diversas casas ao redor, formando uma enorme explosão de raios. Lei Buzi estava confiante, achando que havia atingido o protagonista, mas Yijian desceu do céu com Yayun nos braços, sem nenhum arranhão. Lei Buzi ficou ainda mais abalado com isso e disse que precisava fazer com que Yijian se submetesse a ele.
O protagonista então pediu para Yayun descansar ali por um momento, pois ele cuidaria de Lei primeiro e depois a levaria para a seita. Yayun pediu para que Yi-Jian tomasse cuidado. Lei Busi mostrou todo o seu poder e afirmou que Yi-Jian era muito arrogante. Em seguida, saltou pronto para atacar com um golpe certeiro, mas Yi-Jian contra-atacou com um movimento tão veloz que não deixou seu oponente escapar. Lei Busi, ao perceber o que havia acabado de acontecer, se perguntou se aquilo era realmente possível. Yi-Jian, posicionando-se sobre ele, perguntou quem era o arrogante agora. Rapidamente, o protagonista pegou a mão de Yayun e a chamou para irem para casa. Assim, os dois saíram voando dali rapidamente. Algumas horas depois, o protagonista chegou ao pico e disse a Yayun que, a partir de agora, aquele seria seu novo lar. Chamou Yirong, avisando que havia trazido uma irmã mais nova, e pediu que viesse cumprimentá-la. Yirong surgiu alegre ao ver que seu mestre havia aceitado outra discípula, mas algo chamou a atenção de Yi-Jian naquele momento. Yirong perguntou o que estava errado, e Yi-Jian quis saber onde estava a pilha de lixo que havia deixado ali, pois precisaria dela para o fogo daquela noite. Com um sorriso no rosto, Yirong disse que não sabia o que tinha acontecido. De repente, diversos livros começaram a cair das roupas dela, e o clima ficou péssimo naquele instante. Sem graça, Yirong pediu para que o mestre não interpretasse mal. Como era sua discípula, ela queria apenas arrumar algumas técnicas e tesouros. O protagonista até aceitou a desculpa, mas pegou um dos livros que Yirong carregava e disse que ainda não havia dado um presente de boas-vindas à sua nova discípula. Ele então se virou e entregou o livro a Yayun, dizendo que, como ela possuía a espinha do trovão, aquela técnica seria perfeita para seu cultivo. Pediu que ela praticasse. Yayun ficou impressionada ao perceber que se tratava de uma técnica de nível divino. Yirong começou a rir e comentou que teve a mesma reação de Yayun ao receber os tesouros do mestre. Yi-Jian pediu para que Yayun cultivasse bem, avisando que tudo o que ela desejasse, ele teria, e que técnicas de nível divino eram apenas o começo. Yayun, completamente deslumbrada, perguntou se seu mestre era algum tipo de divindade. O protagonista sorriu animado, dizendo que aquela discípula era muito engraçada. Enquanto isso, no prédio central de Tianyan, o líder da seita, Lei Hai, acabava de receber a notícia de que Yi-Jian havia eliminado Lei Busi. Os anciões ao redor começaram a questionar se Yi-Jian teria formado o núcleo dourado. Lei Hai se perguntou se Yi-Jian estava fingindo ser fraco para enganar a todos, e um dos anciões confirmou que provavelmente era exatamente isso. Mas ele continua dizendo que Lei Busi é um discípulo talentoso da seita Lei Qing. Com sua eliminação, é provável que a seita dele não deixe esse assunto passar facilmente. O mestre Lei Hai interrompe o homem e diz que, se a seita Lei Qing retaliar, eles precisarão fazer tudo o que for necessário para proteger Zhang Yijian. O homem fica confuso com essa afirmação, e o mestre Lei Hai explica que um cultivador de núcleo dourado é uma força tremenda para uma seita. Como Yijian é um jovem que demonstra grande potencial, servindo a seita Tianyan, ele fará com que ela ganhe ainda mais proeminência entre as seitas principais. Os outros anciãos concordam com o mestre e dizem que ele tem um bom ponto. De repente, eles escutam alguém gritar, pedindo que Lei Hai saia. Lei Hai se assusta e diz que o assunto chegou, então chama os outros para saírem antes que se cause uma grande comoção. Do lado de fora estava o ancião Kumu, da seita Lei Qing, que acusava os discípulos da seita Tianyan de estarem eliminando inocentes indiscriminadamente. O velho então pergunta a Lei Hai se eles pretendem seguir o caminho demoníaco ou se tornar inimigos da justiça. Lei Hai fica apreensivo enquanto ouve o velho falar, mas o cumprimenta educadamente e diz que acabou de saber sobre o assunto, pedindo que o ancião Kumu se acalme e o acompanhe até o salão para discutirem a questão. Alguns minutos depois, todos estavam reunidos no salão principal. Lei Hai diz que está disposto a oferecer uma compensação, mas o velho Kumu responde, enfurecido, que não quer nenhuma porcaria de compensação e exige que os culpados sejam entregues para serem executados ali mesmo. Lei Hai pensa que a seita Lei Qing está determinada a perseguir Zhang Yijian e que não pode permitir que eles tenham sucesso. Então, enfurecido,
declara que Zhang Yijian é um mestre da seita e que não irá entregá-lo. O velho Kumu dá de ombros e se prepara para um ataque, já que não querem entregar Yijian. Um dragão obscuro surge próximo de Kumu, que declara que irá capturar Zhang Yijian com as próprias mãos. Lei Hai se prepara para um contra-ataque e diz que o velho é muito ousado em atacar daquela forma, achando que Tianyan não tem ninguém para protegê-la. Ele lança um ataque poderoso de chamas, que atravessa o teto do salão, emitindo um enorme sinal no céu. Nosso protagonista estava praticando um pouco de cultivo naquele momento, até que avista o sinal vindo do salão principal de Tianyan. Imediatamente, ele salta para ir até a seita, acreditando que ela esteja enfrentando grandes problemas. Voltando à batalha, Lei Hai sai muito ferido do embate, sendo amparado por seus anciãos. Ele diz que aquele velho é formidável e que talvez eles não consigam lidar com ele. O velho Kumu, ainda mais enfurecido, diz a Lei Hai que está lhe dando mais uma chance. Se não entregarem Zhang Yijian, ele eliminará todos ali. Lei Hai, irritado, afirma que aquele maldito velho é muito arrogante. Os anciãos perguntam o que devem fazer, já que as chances de vencer Kumu são mínimas. De repente, nosso protagonista chega com uma voz aveludada, perguntando se o velho está procurando por ele. Yijian se coloca diante de Lei Hai e dos outros membros de Tianyan. O velho diz que ouviu dizer que Zhang Yijian é bem jovem e pergunta se seria ele mesmo. O protagonista confirma que é Zhang Yijian e responde que, comparado ao velhote, ele ainda é bem jovem e bonito. Tendo a confirmação, o velho diz que garantirá que Yijian continue tão bonito quanto é hoje, para sempre. Mais uma vez, o dragão do velho Kumu ruge, mas desta vez o ataque é ainda mais forte, com 2 dragões. Nosso protagonista até se espanta ao sentir a pressão de um verdadeiro especialista de núcleo dourado. O ataque combinado dos 2 dragões acerta em cheio Yijian, que acaba sendo lançado contra a parede do outro lado do salão. O velho Kumu diz que achava que Zhang Yijian era mais poderoso, mas agora acredita que ele não é tão forte quanto diziam os boatos. As pessoas da seita Tianyan ficam sem reação ao pensarem que talvez Yijian tenha perdido desta vez. No entanto, o protagonista surge no meio da poeira, dizendo que está com uma leve dor de cabeça e que seu penteado quase se desfez um pouco. O velho Kumu se assusta ao ver que Yijian sobreviveu a um ataque seu, e só por isso ele já poderia se gabar por 1 ano. Aproveitando o momento, o protagonista pede ajuda ao sistema para verificar o nível de cultivo específico daquele velho. Agora, olhando para Kumu, Yijian percebe que ele está no meio do estágio de núcleo dourado. Sendo assim, está um nível acima do que o protagonista se encontra atualmente, o que torna a situação um pouco complicada. Mas, refletindo sobre isso, Yijian acredita que só precisa ganhar um pouco de tempo. O velho fica ainda mais animado para lutar contra o protagonista, já que ele foi o único que resistiu àquele ataque. Então, lança outro dragão flamejante. Desta vez, Yijian apenas desvia do golpe e, preparando um contra-ataque, avisa o velho para tomar cuidado para não machucar os ossos de idoso. O velho consegue usar seu cajado para se defender do ataque. Nosso protagonista, então, pede ao sistema o feedback do cultivo de suas discípulas. Nesse momento, a energia de cultivo das discípulas começa a retornar para ele, e o sistema informa que essa energia foi multiplicada 1000 vezes. Assim, o protagonista começa a meditar para avançar em meio à luta. O sistema o parabeniza, pois agora o anfitrião alcançou o meio estágio do núcleo dourado. De volta à batalha, Yijian não perde tempo e avança novamente contra o velho. Com um soco poderoso, ele quebra o cajado que o velho usava para se proteger e acerta um golpe direto em Kumu, lançando-o para longe como se fosse um saco de batatas. O velho Kumu cai do outro lado da sala, e seus discípulos correm para ver como ele está. Enquanto isso, os anciões e o mestre Lei Hai ficam completamente apavorados ao ver que o protagonista conseguiu atingir alguém do nível do velho. Nesse momento, o protagonista pensa que suas discípulas são maravilhosas, pois acumularam muita energia de cultivo, e quando ele retornar, pretende mimá-las ainda mais. O velho Kumu se levanta e diz que Yijian sabe esconder muito bem o seu nível de cultivo, e por isso ganhou seu respeito. O protagonista então diz que,
se o velhote não quiser ser eliminado, que desapareça agora, ou será tarde demais. O velho Kumu responde para Ijan não se sentir invencível e, levantando os dedos, afirma que a seita Lei Ching tem maneiras de lidar com isso. Nesse momento, uma enorme espada começa a surgir no céu. O mestre Lei Hai e seus anciões ficam aterrorizados ao ver aquele ataque lendário da seita Lei Ching. A espada segue em direção a Yi Jian, e o velho grita dizendo que quer ver se o protagonista sobreviverá desta vez. O protagonista se vira e diz que aquela porcaria não serve nem para acender uma fogueira. Em seguida, a espada atinge o chão onde ele estava, e uma enorme explosão acontece na seita Tianyan. A espada estava enfiada no chão, envolvida por uma nuvem de poeira. O velho Kumu diz que, se Yi Jian implorar, talvez ele o deixe ir. Então, ele grita que vingou a morte de Lei Buzi. Mas Yi Jian surge por trás de Kumu com uma espada na mão e acerta o velho com um ataque surpresa e furtivo. Com um tom de sarcasmo, Yi Jian diz que bateu forte demais e não deu chances para o velho implorar. Os discípulos de Kumu ficam em choque ao ver que seu ancião foi derrotado tão facilmente. Yi Jian se vira para eles e diz para que voltem e avisem ao mestre da seita Leiting que, se ousarem atacar Tianyan novamente, ele não pegará leve. Assim, os discípulos de Leiting saem correndo desesperados, o mais rápido possível. Lei Hai, assustado, pergunta que tipo de monstro é Zhang Yijian, pois, além de se esquivar da espada celestial do demônio, conseguiu eliminar o ancião Kumu. Nosso protagonista se aproxima do mestre da seita, agradece por tê-lo protegido e termina dizendo que está muito grato por isso. Lei Hai diz que Yi Jian não precisa ser tão formal, pois eles são da mesma família. O ancião comenta que Yi Jian estava escondendo bem o estágio do núcleo dourado. Yi Jian responde que não queria esconder. O mestre Lei Hai diz que Yi Jian é muito talentoso e, por isso, concedeu acesso ao pavilhão Xuanyin. O ancião fica surpreso e diz que esse pavilhão é onde estão os tesouros da seita e que nem todos podem entrar. Lei Hai confirma e diz que, desta vez, fará uma exceção e deixará Yi Jian escolher um artefato de nível celestial. Os discípulos que estavam por ali ficam muito animados com essa conquista de nosso protagonista. Yi Jian pergunta se os artefatos de nível celestial são realmente tão poderosos. Lei Hai confirma que sim, e explica que um artefato desse nível pode ser o tesouro supremo de uma seita. Mas Yi Jian se vira e diz que não precisa disso. Ele pensa que já tem tantos artefatos divinos em casa que não teria lugar para colocar mais um. Todos se desesperam ao ouvir isso de Yi Jian e perguntam se ele é louco. Mas Yi Jian já estava saindo da sala, agradecendo ao mestre da seita pela gentileza, e termina dizendo que precisa voltar agora. Porém, quando o protagonista coloca o pé para fora da sala, ele cai de cara no chão, na frente de todos. Ele se levanta e pergunta por que está faltando um degrau de pedra ali. Lei Hai responde que o degrau foi danificado no meio da batalha. O protagonista então percebe que ele mesmo causou esse dano. Ele tira um item de sua manga, pede desculpas e diz que irá corrigir isso imediatamente. Yi Jian sai correndo com o item nas mãos e o joga sobre o degrau, restaurando-o instantaneamente. A luz que o item produz acaba acertando os olhos de todos. Quando abrem os olhos, percebem que tudo foi restaurado como antes. Lei Hai pergunta por que aquela pedra tinha uma aura tão estranha. O ancião diz que a pressão é tão grande que seu corpo inteiro começa a tremer apenas de olhar para ela. Yi Jian então se despede novamente e diz que irá cuidar de outros assuntos. Ele começa a sair da sala e uma aura surge mostrando um tigre demoníaco. O mestre Lei Hai diz que agora entendeu tudo, pois essa é a aura de um artefato divino. O ancião comenta que não é possível que o protagonista usou um artefato divino apenas para consertar o chão. Alguns minutos depois, Yi Jian chega de volta ao seu pico, avisando as discípulas de que está de volta. Mas ele não encontra nenhuma delas e se pergunta para onde foram. Até que escuta um grito vindo de um dos quartos e se assusta ao reconhecer a voz de Yirong. Ele sai correndo desesperado, perguntando se ela está bem. Yi Jian entra desesperado na sala e vê suas discípulas cercadas por uma aura poderosa. Ele até fica confuso sobre o motivo de estarem daquele jeito.
havia tanto poder que elas já não estavam aguentando mais absorvê-lo. O protagonista fica aliviado nesse momento, pois percebe que elas estavam apenas cultivando. Então, ele se vira para sair novamente, mas Yi-rong pede que ele espere um momento. Yi-rong diz que tem um pedido a fazer, e Yi-jian pergunta o que seria. Ela se curva rapidamente e diz que quer descer a montanha para visitar sua casa, pedindo a permissão do mestre. Yi-jian responde que ela pode ir onde quiser, pois ali não é uma prisão. Yi-rong comemora e agradece ao mestre por isso. Então, o protagonista diz que não tem nada para fazer e que irá descer com ela. Yi-rong reage nesse momento e Yi-jian pergunta se ela não quer que ele vá. Yi-rong responde que fugiu de um casamento arranjado e queria entrar na seita Tianyuan para se fortalecer e não sofrer mais por isso. Mas agora que tem um mestre, ela não sente mais medo. Então, se curva novamente, dizendo que está muito honrada por o mestre acompanhá-la até em casa. O protagonista sorri e diz que está tudo certo e que irá com ela pela manhã. No dia seguinte, enquanto o galo cantava, Yi-jian despertava de seu sono. Nesse momento, uma mensagem do sistema surge, entregando a recompensa diária. O protagonista, ainda bocejando, diz que é o momento da loteria. Ao abrir o presente, ele ganha um fantoche de papel, que permite invocar, uma vez ao dia, aleatoriamente, um ser mais forte que o anfitrião. Mais uma vez, o protagonista acha isso muito chato, pois é mais um item divino. Então, decide ir procurar sua discípula. Ao abrir a porta, Yi-rong já estava esperando e pergunta se eles já podem partir. O protagonista se vira, dizendo que ela acordou muito cedo, e então começa a andar, chamando-a para ir. Enquanto desciam a montanha, Yi-jian pede para que Yi-rong conte um pouco sobre sua família. Enquanto isso, em outro lugar, um jovem mestre estava com seus capangas, perguntando se o mestre Zhao não irá sair para cumprimentar seus convidados. O velho Zhao diz que não teve culpa de Yi-rong ter fugido do casamento e pergunta por que o jovem mestre Cao está fazendo isso agora. Cao Yong responde que queria uma esposa e o mestre Zhao a deixou escapar, então essa questão precisa ser resolvida. Zhao pergunta como o jovem mestre deseja resolver isso. Cao Yong, com um olhar perverso, diz que a vida de Zhao será o preço. Zhao pergunta se ele está brincando ao dizer isso, mas Cao Yong se irrita e ordena que seus capangas avancem. Zhao tenta pedir que ele não faça isso, mas o jovem mestre Cao afirma que não está intimidando ninguém e que aquele território pertence à sua família. Em seguida, ordena que seus capangas capturem o mestre Zhao. Os discípulos do mestre Zhao se prepararam para defendê-lo, mas os capangas de Cao Yong eram insanos demais e rapidamente acabaram com todos. Após isso, correram diretamente em direção a Zhao, que estava desprotegido, acertando-o com vários golpes enquanto ele tentava desesperadamente se proteger. Quando Zhao caiu ao chão, ferido, um dos lacaios se aproximou para eliminá-lo. No entanto, de repente, um grito ecoou, pedindo que parassem. Era Yi-rong, exigindo que se afastassem de seu pai. Cao Yong se virou, surpreso com a presença dela ali. Zhao, mesmo ferido, perguntou por que Yi-rong havia voltado e pediu para que ela fugisse dali o mais rápido possível. Yi-rong correu para abraçar seu pai e disse que se não tivesse voltado, ele teria sido eliminado. Zhao respondeu que isso não importava, pois o mais importante era que ela não se machucasse. Cao Yong se aproximou e disse que ela deveria ter pensado nas consequências antes de fugir, mas, já que havia retornado, propôs que voltasse para ele obedientemente, prometendo deixar tudo passar. Yi-rong, porém, acertou um golpe em Cao Yong e disse que isso só aconteceria nos sonhos dele, pois ela jamais aceitaria algo assim. Com a mão no rosto, Cao Yong perguntou se ela realmente havia ousado golpeá-lo. Em seguida, ordenou que eliminassem todos, sem deixar ninguém vivo. Yi-rong, muito confiante, declarou que agora era uma discípula da seita Tianyuan e desafiou-os a tentarem algo contra ela. Cao Yong respondeu que a seita Tianyuan não era nada e reafirmou seu comando de eliminação. Mas, nesse momento, o protagonista surgiu atrás dele rapidamente. Ao derrubar Cao Yong, disse para ele ousar encostar um dedo sequer em sua discípula ou falar mal da seita Tianyuan novamente. O protagonista segurava Cao Yong no chão, enquanto os lacaios deste
Preocupados com o jovem mestre, avançaram. Yi-Jian, então, ordenou que todos ficassem parados se quisessem salvá-lo. Cao Yong, ainda muito arrogante, perguntou quem era aquele homem e como ousava tocá-lo, sendo ele o jovem mestre da família Cao. Yi-Jian respondeu que a família Cao não era nada e que Cao Yong havia encostado na família de Yirong. Por isso pagaria. Cao Yong exigiu que o soltasse, alegando que a família Cao era apoiada pela seita Lei Ting, e ameaçou Yi-Jian com as consequências. O protagonista, então, o golpeou, dizendo que ele falava demais. Cao Yong se recuperou e perguntou se o outro realmente achava que ele era fraco. Em seguida, ajoelhou-se, olhou para o céu e pediu ajuda ao ancião. Naquele momento, diversos raios começaram a surgir no céu. Um ancião apareceu no meio das nuvens e perguntou por que Cao Yong o havia invocado. Cao Yong respondeu que havia pessoas tentando eliminá-lo e precisava de ajuda. O ancião Xiao perguntou quem estava tentando fazer isso, e Cao Yong apontou rapidamente para o protagonista, acusando-o. O ancião Xiao se virou para o protagonista e perguntou qual era seu nome, pois não eliminava pessoas sem nome, e por isso gostaria de ser mais gentil. O protagonista respondeu que se chamava Zhang Yijian, da seita Tianyan. O ancião se assustou ao ouvir o nome da seita e disse que o mundo era mesmo pequeno, pois a seita Tianyan havia eliminado seu irmão mais novo, Lei Busi, e ele estava procurando por eles havia muito tempo. Nosso protagonista sorriu e respondeu que foi ele mesmo quem eliminou Lei Busi, e também o ancião Kumu, e perguntou por fim a quem o ancião gostaria de vingar. Ao ouvir isso, Cao Yong se sentiu terrivelmente irritado. Então, disse que o ancião Kumu era o mais forte da seita Lei Ting e perguntou como o protagonista conseguiu derrotá-lo. O ancião Xiao ficou enfurecido, dizendo que quem mexe com alguém da sua seita pagará com a vida. Yi-Jian respondeu que, assim como Kumu buscava vingança, agora o ancião Xiao estava ali pelo mesmo motivo. O ancião então preparou um golpe, canalizando sua energia no punho, mas o protagonista conseguiu defendê-lo com apenas uma mão. A força do impacto foi tão intensa que o chão ao redor se quebrou, lançando destroços para todos os lados. O protagonista riu e disse que o ancião tinha muita conversa fiada para ter apenas aquele nível de força. Isso fez com que o ancião Xiao liberasse ainda mais energia. Ele saltou sem pensar em direção a Yi-Jian, e os dois se chocaram em batalha. No entanto, quem saiu na pior foi o ancião Xiao, lançado para longe. Ainda atordoado, ele perguntou como aquilo era possível e que tipo de técnica divina o protagonista havia aprendido. Mas Yi-Jian já estava com os punhos flamejantes e respondeu que aquilo era apenas uma técnica divina comum. Saltando sobre o ancião Xiao, Yi-Jian ativou sua técnica da palma com diagrama de Yin-Yang. O ancião, recusando-se a aceitar a derrota, colocou as mãos no chão e ativou um escudo de trovões. A técnica de Yi-Jian atingiu em cheio o escudo. A mão gigante começou a envolvê-lo e forçou sua quebra. Então, como se não fosse nada, o escudo se desfez e a mão flamejante avançou, incinerando o ancião Xiao. Cao Yong, assustado, se perguntou como aquilo era possível. O protagonista se aproximou do ancião caído, posicionando-se sobre ele e perguntando qual era o sabor da vingança e se o velho ainda queria continuar a luta. O ancião Xiao respondeu que Yi-Jian havia ofendido a seita Lei Ting e que isso não terminaria bem. Mas, sem paciência para mais ameaças, o protagonista pôs fim ao ancião Xiao. Yirong, que acompanhava tudo ao lado do pai, comentou que seu mestre era muito forte e que não havia ninguém mais poderoso do que ele. Yayun, que também havia chegado, disse que era uma honra seguir o mestre. Yi-Jian então se virou para Cao Yong e disse que agora era a vez dele. Perguntou o que o jovem mestre pretendia fazer, se ainda tinha a intenção de sequestrar alguém. Vendo que não tinha chances, Cao Yong começou a implorar pela própria vida, mas o protagonista respondeu que não o perdoaria, já que ele havia tentado eliminar a família de Yirong. Yi-Jian se abaixou perto de Cao Yong e disse que ele tinha apenas duas opções: eliminar a si mesmo ou, em 3 dias, doar metade dos bens da família Cao para a família Zhao. E caso não o fizesse, já sabia qual seria seu destino. Desesperado, Cao Yong disse que escolheria a segunda opção. No entanto,
Yi Jian afirmou que ainda não havia terminado de falar. Enquanto segurava o braço de Cao Yong, continuou dizendo que, embora a segunda opção fosse melhor, a punição não seria evitada. Então, desferiu um golpe que deixou Cao Yong inconsciente. Os capangas de Cao Yong se desesperaram. Yi Jian perguntou o que eles estavam fazendo, demorando daquele jeito. Disse que, se não levassem Cao Yong logo, ele poderia não sobreviver. Rapidamente, eles pegaram Cao Yong e saíram carregando-o. O mestre Zhao se curvou diante do protagonista, agradecendo pela ajuda, e disse que não havia como demonstrar tamanha gratidão. Yi Jian respondeu que não precisava disso, pois a filha de Zhao era sua discípula, e era dever dele, como mestre, ajudá-la. Algumas horas depois, na seita Lei Qing, os talismãs de vida de Kumu, Xiao Feng e Lei Buxi estavam partidos sobre a mesa. O mestre da seita bateu na mesa, enfurecido, dizendo que a seita Lei Qing havia perdido mais um de seus anciãos. Um dos anciãos informou que já havia investigado quem estava por trás disso e revelou que fora uma pessoa chamada Zhang Yijian, da seita Tianyan. O mestre bateu na mesa mais uma vez, dizendo que essa maldita seita estava atacando novamente. O ancião continuou, dizendo que a seita Tianyan era uma das 3 principais seitas e que eles não poderiam confrontá-la diretamente. Seria preciso encontrar uma forma de enfrentá-los de forma indireta. Outro ancião perguntou o que Qin Xuanzi estava pensando. Xuanzi respondeu que, em um mês, haveria um torneio de artes marciais e todas as figuras principais da seita Tianyan estariam presentes. Um outro ancião perguntou se Xuanzi pretendia capturar Zhang Yijian durante o torneio. Xuanzi confirmou que sim. O mestre da seita então ordenou que seguissem com esse plano para que pudessem vingar seus anciãos. Enquanto isso, em algum lugar ali perto, uma fera flamejante surgiu, quebrando os muros de uma residência. Um monge estava cercando a fera, perguntando se ela ainda queria fugir. Ele avançou com seu cajado, dizendo que não deixaria mais a criatura causar problemas ali. O monge estava prestes a atingir a fera, mas, com um rugido feroz, ela o lançou para longe. Os outros soldados ainda tentaram persegui-la, tentando impedir que escapasse. Ferido, o monge disse que o senhor daquela cidade havia ordenado que a besta fosse capturada naquele dia, e que ele não podia se dar ao luxo de ficar para trás. Enquanto isso, dentro da residência da família Zhao, o protagonista e os outros estavam sentados à mesa conversando. O senhor Zhao oferecia um pouco de bebida ao protagonista, agradecendo mais uma vez pela ajuda. Enquanto bebia, o protagonista respondeu que o senhor Zhao era muito gentil. Yirong comentou que o mestre havia trabalhado muito e que seu pai preparara aquele banquete especialmente para ele. Yi Jian disse que não podia beber tanto, pois era fraco para essas coisas, até que, de repente, caiu adormecido sobre a mesa. Yirong comentou que o mestre realmente não era bom com bebida. O senhor Zhao pediu a Yirong que o ajudasse a levá-lo rapidamente ao quarto de hóspedes para descansar. Yirong e Yayun apoiaram Yi Jian e o carregaram até o quarto. Alguns minutos depois, elas chegaram com Yi Jian e o lançaram sobre a cama. Yirong comentou que o mestre estava muito pesado, enquanto Yayun pediu que ela não falasse daquele jeito sobre ele. As duas então se viraram e decidiram sair rapidamente dali, mas, nesse momento, Yi Jian segurou o braço de Yirong. O protagonista a abraçou e pediu que ela não fosse embora, convidando-a para beber mais um pouco. Yirong pede ajuda a Yayun para sair daquela situação, mas, no momento em que Yayun tenta andar para frente, ela acaba escorregando em um copo e caindo diretamente em cima de onde estavam o protagonista e Yirong. Yi Jian, que já havia perdido a noção das coisas, se vira para Yayun pedindo mais bebidas, mas Yayun tenta se esquivar e diz que o mestre já bebeu demais. De repente, aquela fera flamejante surge, destruindo a parede do quarto onde os 3 estavam. Yayun e Yirong rapidamente se levantam, assustadas com a criatura que estava parada bem diante delas. Yirong, assustada, pergunta por que há um monstro demoníaco ali. Naquele momento, a fera solta um rugido poderoso. As garotas se colocam diante do protagonista, protegendo-o, e ativam suas auras. A criatura salta em direção às duas. Yayun puxa sua espada rapidamente e grita, ordenando que a fera pare ali mesmo.
Ela consegue bloquear o ataque poderoso com sua espada. Irong surge por trás e diz que elas não podem ser descuidadas e que precisam proteger o mestre a qualquer custo. Então, Irong se coloca diante da fera e acerta um golpe direto. Enquanto isso, do lado de fora do quarto, aquele monge chega ao local, gritando para que ninguém deixe o monstro demoníaco escapar. De repente, a fera flamejante surge voando em sua direção, mas havia sido lançada para longe. O monge, assustado, pergunta o que estava acontecendo ali. Irong e Yayun aparecem e explicam que a criatura quebrou a parede do quarto, pedindo para que todos se preparem para lutar. A fera, que já havia se levantado, sai correndo em direção às duas garotas. No entanto, em vez de atacá-las, ela salta sobre elas e corre novamente em direção ao protagonista, deixando Irong e Yayun muito preocupadas. Em um movimento rápido, Yayun puxa um pergaminho e o lança na direção da fera, tentando impedi-la de avançar. E assim, uma grande explosão acontece. Aquilo foi tão barulhento que acaba acordando o protagonista. O monge e seus seguidores se assustam ao ver que Yayun usou um talismã divino para atacar a fera. Yayun se mostra animada, pois havia recebido aquele talismã de seu mestre, e agora finalmente pôde usá-lo. O monge corre em direção às duas, pensando que foi ótimo terem duas imortais ali para salvá-los. Ele se curva e diz que Song-hee presta respeito às duas imortais por terem derrotado a fera. As garotas ficam um pouco confusas ao ouvirem que ele as chamou de imortais, mas Song-hee apenas acreditava que elas estavam sendo modestas. Então, ele aponta para o protagonista e diz que elas acabaram de salvar aquele mortal e demonstraram uma força incrível, então certamente eram imortais. Irong, um pouco irritada, corrige dizendo que aquele não é um mortal, e sim o mestre delas. Song-hee fica muito assustado com essa informação. O protagonista surge de repente, perguntando o que aconteceu ali. Yayun se curva diante de Ijan e reporta que um monstro demoníaco atacou, e ela usou o talismã divino que ele havia lhe dado. Ao ouvir aquilo, Song-hee fica espantado ao ver que um mestre confiou um item tão valioso assim às suas discípulas. Então, Ijan se vira e pergunta quem era o monge. Rapidamente, Song-hee se curva e explica que é subordinado do senhor daquela cidade e que foi ordenado a afastar o monstro. Confuso, Ijan responde que nunca ouviu falar sobre um senhor daquela cidade. Song-hee então pergunta se o protagonista poderia se encontrar com esse senhor, pois ele tem enfrentado muitos problemas com feras, e talvez um imortal pudesse ajudá-lo. Song-hee continua dizendo que, recentemente, um monstro de 5ª categoria tem causado muitos problemas, e o senhor da cidade está sobrecarregado. Portanto, se Ijan estiver disposto a ajudar, o senhor da cidade não teria mais nada a temer. De repente, uma nova mensagem surge para o protagonista, avisando que um novo discípulo em potencial foi encontrado. Song-hee continuava pedindo ajuda a Ijan, então o protagonista aceita ajudar e pede para ser levado até o senhor da cidade. Song-hee fica muito animado e agradece alegremente ao protagonista pela ajuda. Algumas horas depois, algumas pessoas estavam relatando ao senhor da cidade que tudo o que fizeram contra o monstro foi em vão. O senhor da cidade era, na verdade, uma mulher chamada Jong Kiao e, irritada, dizia que aqueles homens estavam deixando um monstro de 5ª categoria solto pela cidade. Os homens tentam explicar que a batalha está sendo muito difícil, mas a senhora Jong Kiao bate na mesa, irritada, dizendo que o pai dela morreu por causa daquele monstro, e agora ela foi forçada a assumir aquela posição às pressas. Ela afirma que tudo isso é culpa dela mesma, por ser incompetente, pois não consegue nem vingar a morte de seu pai, nem proteger as pessoas da cidade. De repente, alguém surge abrindo a porta do salão. Era Song-hee, animado, avisando que havia trazido a ajuda que a senhora precisava. Jong Kiao se surpreende ao ver Song-hee chegar ali. As pessoas começam a questionar sobre essa tal ajuda que Song dizia ter encontrado, pois ela não parecia ser nada demais. Song-hee, irritado, pergunta como podem tratar daquele jeito um amigo imortal. Jong Kiao grita pedindo silêncio, aproxima-se de Song-hee e pede para que ele explique melhor o que queria dizer. Song-hee explica que viu as discípulas daquele senhor imortal usando poderes divinos para eliminar a fera que ele perseguia. Em seguida,
Ele continua dizendo que trouxe o imortal até ali para ajudar com o monstro de 5ª categoria. As pessoas ao redor começam a rir de Song-hye, achando que ele está exagerando. Jong Kiao, então, pergunta a Yi Jian se ele pode realmente lidar com um monstro de 5º nível. Yi Jian responde que apenas ele já é o suficiente para lidar com o monstro. Ainda duvidando, Jong pergunta qual é o nível de cultivo do protagonista. Yi Jian sorri e responde que está no estágio do núcleo dourado. As pessoas ao redor começam a julgar Yi Jian, dizendo que um cultivador no estágio do núcleo dourado está querendo lidar com um monstro de 5º nível. Jong Kiao se vira e diz que é melhor Yi Jian ir embora. O protagonista pergunta se ela não está acreditando que ele é capaz, e Jong Kiao responde que uma besta de 5º nível não é algo com que alguém no núcleo dourado possa lidar, e que, se Yi Jian quiser mesmo ir, estará apenas buscando a morte. Então Yi Jian sugere uma aposta. Se ele derrotar a fera, quer que Jong se torne sua discípula, mas, se ele perder, ela poderá fazer o que quiser com ele. Jong se vira, perguntando se Yi Jian está mesmo falando sério, e ele confirma que sim. Então Jong diz que só aceitará se o protagonista mostrar sua força primeiro. Em seguida, ela chama o ancião Fang e pede para ele testar o protagonista. O homem rapidamente se apresenta e se prepara, emanando uma aura dourada de um poderoso urso, encarando o protagonista. Fang diz que não irá pegar leve com Yi Jian e então avança rapidamente para o ataque. Yi Jian se prepara para formar uma defesa. Ele percebe que Fang está no nível intermediário do núcleo dourado, o que considera bastante interessante. Fang utiliza sua aura para criar diversos clones e salta em direção a Yi Jian, acusando-o de estar fingindo ser um imortal para tomar a senhora da cidade como discípula. Yi Jian nem se move naquele momento, e quando Fang se aproxima o suficiente, o protagonista consegue segurá-lo e lançá-lo contra o chão com toda a força, derrotando-o com um único golpe. Aquilo deixa todos ao redor surpresos, pois, com apenas um movimento, o protagonista eliminou o ancião Fang. Jong, observando Yi Jian, percebe que ele se manteve calmo o tempo todo, e começa a se perguntar se ele é realmente tão forte assim. Yi Jian então pergunta se Jong Kiao irá aceitar a aposta agora. Jong admite que Yi Jian tem alguma habilidade, mas diz que talvez ele ainda não consiga lidar com o monstro. De qualquer forma, ela aceita a aposta. Yi Jian afirma que aquela fera de 5ª categoria não é nada demais, e que ele irá derrotá-la em 3 dias. Jong, aceitando o acordo, diz esperar que Yi Jian não esteja apenas se gabando. As pessoas ao redor, como sempre, continuam desconfiadas e cochichando sobre o protagonista. Yi Jian se vira para sair e diz que irá se preparar, prometendo voltar em 3 dias para eliminar a fera. Então ele sai da sala e chama Yayun e Yirong para segui-lo. De volta ao pico onde o protagonista morava, ele estava procurando por uma técnica em uma pilha de livros. As meninas tinham acabado de acordar e se perguntavam por que o mestre parecia tão sério. Até que Yi Jian finalmente encontra a técnica de cultivo que procurava. Ele se vira para as duas e pensa que com essa técnica elas conseguirão avançar no cultivo, e assim ele também ficará mais forte. Derrotar aquela fera será fácil. Yi Jian joga o livro para Yirong e diz para as duas treinarem bastante aquela técnica, pois isso irá ajudá-las. As meninas, animadas, agradecem ao mestre por mais uma técnica. Elas resolvem abrir o livro para ver qual técnica maravilhosa seria aquela, mas então Yirong se vira dizendo que há algo de errado com ela. Yi Jian pergunta o que poderia ser, e Yirong mostra o livro, explicando que a técnica exige reunir energia Yang e cultivar na água Yin. O protagonista se espanta e percebe que aquela é a técnica do Sutra do Coração da Donzela de Jade. Yirong, confusa, pergunta o que seria esse sutra. O protagonista, aparentemente animado, responde que não é nada, mas se lembra de que já havia lido aquele livro antes e sabe muito bem do que se trata. Yayun chama Yi Jian para praticar com elas naquele dia, já que ele estava livre. Yi Jian recusa, dizendo que isso não seria apropriado, já que ele é homem e elas são mulheres. No entanto, as duas abraçam Yi Jian e dizem que confiam nele e sabem que ele jamais faria algo impróprio com elas. Alguns minutos depois, Yi Jian e suas discípulas estavam praticando a técnica aquática. Yirong e Yayun avisam que irão começar, e Yi Jian confirma que também iniciará,
As discípulas começam a se concentrar para canalizar a energia ao redor, mas Irong comenta que essa energia é muito forte e que ela não conseguirá aguentar por muito tempo. Yayun concorda, dizendo que a energia Yang está forte demais para ela. Os minutos foram se passando, e mesmo com dificuldade, as discípulas foram avançando em seus cultivos. Com isso, o protagonista também estava evoluindo, ficando cada vez mais forte. Por fim, elas conseguiram dominar completamente a técnica aquática. O protagonista diz estar muito orgulhoso de suas discípulas por terem conseguido avançar em seus cultivos. No dia seguinte, de volta ao salão onde Zhongqiao se encontrava, os homens comentavam com ela que aquele imortal, com certeza, não apareceria. Mas, nesse momento, Yi Jian entra na sala pedindo desculpas pelo atraso. Os homens se viram, ainda incrédulos de que Yi Jian realmente enfrentaria aquela fera. Zhong informa ao protagonista que já localizaram o monstro demoníaco e alerta que ele ainda pode desistir. Porém, Yi Jian pede para que Zhong pare de perder tempo e o leve até o monstro imediatamente. Zhong passa por ele e pede que a siga. Alguns minutos depois, o protagonista e os outros estavam andando por uma estrada de terra no meio de uma floresta. Zhong para e diz que o monstro demoníaco de 5º nível está logo à frente. Ela pede que Yi Jian vá sozinho, pois eles observarão de longe. Yi Jian concorda, avança e diz que retornará em breve. Assim, ele chega ao local onde o monstro se encontrava. Olha ao redor, procurando o inimigo, até que observa uma criatura abaixada, se alimentando ao lado de uma fera. A criatura, com um aspecto demoníaco, se vira para Yi Jian, e naquele instante, o protagonista confirma que encontrou o monstro de 5º nível. A criatura salta em direção a Yi Jian, mas ele não perde tempo e avança também, indo para um contra-ataque direto. A criatura prepara um golpe com um soco carregado, mas Yi Jian consegue desviar a tempo. O golpe foi tão poderoso que provocou uma enorme explosão de poeira no ar. Em meio à nuvem de poeira, Yi Jian surge bem diante da criatura. Continuamos no próximo episódio. Para mais vídeos como este, se inscreva no canal e não se esqueça de conferir nossas playlists para conhecer mais obras como esta. Até a próxima!